E se eu te dissesse que o narcisista nunca quis você, quis o reflexo que você entrega sem perceber? E se a ferida que você tenta esconder for justamente o ímã que o mantém orbitando, mesmo quando parece ter ido embora? Carl Jung avisou: aquilo que você rejeita em si volta disfarçado de relacionamento. Então, olha de novo. Será que o que dói nele é, na verdade, a parte sua que você expulsou para sobreviver? Se a resposta te incomoda, fica. Porque a partir daqui, cada palavra pode mexer em fios subterrâneos que explicam por que ele some, volta, exige, despreza e ainda assim não solta. Existe uma máscara que o narcisista veste e outra que você oferece para que ele não veja sua sombra. Quando essas duas máscaras se encaixam, nasce o jogo. Jung chamou de persona, o rosto que mostramos ao mundo. O narcisista caça personas frágeis, porque nelas ele pode projetar grandeza sem pagar o preço da própria verdade. Mas e se, sem anunciar, você deslocar o espelho? E se o papel que ele espera que você cumpra começar a rachar? O primeiro golpe começa antes da palavra. Começa quando você muda de lugar por dentro. Não conte, não explique, observe o que quebra. Todo narcisista se ancora em complexos, pequenos nós emocionais que capturam energia psíquica não resolvida. Jung viu isso em sonhos, mitos, lapsos. Você já percebeu que certas frases dele acionam reações automáticas em você, quase como se apertassem botões invisíveis? Esses botões não são dele, são seus. Quando você descobre onde estão e retira a corrente emocional, a fome de controle dele encontra vazio. E vazio, para um narcisista, é ameaça existencial. Aqui entra um golpe silencioso: responder sem alimento, tocar sem entregar combustível, recuar sem ceder espaço. Parece contraditório? Ótimo. Contradições abrem frestas. Há portais internos que, quando abertos na ordem certa, viram o tabuleiro. Jung diria que é o encontro entre sua sombra e a imagem inflada que ele tenta sustentar. No instante em que você convoca aquilo que sempre temeu reconhecer, sua raiva, seu desejo de ser visto, sua recusa a mendigar afeto, algo muda no campo. O narcisista sente, não entende, reage, e cada reação dele te dá a próxima chave. O quinto movimento é quase cruel, porque não parece ataque, parece entrega. O sexto, bom, se você chegar lá, entenderá por que alguns imploram sem saber que estão implorando. Mas só chega quem fica. Nunca conte isso de cara. Nunca antecipe o passo que desarma a fome de validação dele. O poder desses golpes não está no grito, mas no silêncio que carrega a consciência. Carl Jung nos ensinou que aquilo que permanece inconsciente governa nossa vida e chamamos de destino. Hoje, você pode escolher não ser destino na mão de ninguém. Fica comigo até o último sopro deste vídeo e eu vou te conduzir, camada por camada, pelos símbolos ocultos, pelos gestos mínimos e pelas viradas internas que fazem o narcisista perder o controle do próprio jogo e virar dependente da sua presença. Se sair agora, você volta para o ciclo. Se ficar, você aprende a quebrá-lo sem dizer que quebrou. Aqui está o primeiro bloco. Este texto é para o vídeo. O público não verá nenhuma referência técnica de blocos. Quando quiser, me peça para seguir para o próximo. Você lembra do instante em que algo nele te fascinou e te feriu ao mesmo tempo? Não foi o sorriso, nem a coragem performada. Foi aquela sensação de ser visto e, segundos depois, de ser descartado como se você tivesse imaginado tudo. Onde você guardou esse estrondo? Carl Jung diria que a psique marca esses choques como símbolos vivos. Metade desejo, metade ameaça. Cada vez que você volta para aquele olhar, tentando recuperar o pedaço perdido, você oferece mais reflexo do que presença. E é nesse reflexo que o narcisista se alimenta. Mas e se o reflexo começar a falhar? E se você, sem anunciar, tirar a luz do ângulo que o favorece? Há uma dança silenciosa entre a máscara que você veste para não perder e a máscara que ele usa para nunca admitir falta.
Jung chamou de persona, o traje social que costuramos para caber no mundo. Narcisistas farejam rasgos na persona alheia como quem encontra frestas em muralhas. Por ali entram, ampliam, colonizam. Só que toda persona é sustentada por algo que ela tenta esconder: sombra, vergonha, fome afetiva não metabolizada. Cada vez que você exagera para parecer forte, o narcisista escuta fraqueza. Cada vez que você diz que está bem, ele testa. E quando você para de sustentar a encenação, não precisa confrontar, basta parar de entregar cenário. Você já notou como certas palavras dele atravessam você como senha? Ele diz que ninguém te entende e de repente você abre portas internas que jurava bloqueadas. Jung chamava isso de complexo, um núcleo emocional carregado, autônomo, que reage fora do controle racional. Narcisistas são intuitivos nessa cartografia invisível. Pressionam, observam, registram onde você sangra a atenção. Aqui começa uma inversão silenciosa: mapear em si os mesmos pontos. Onde você se contrai, onde você oferece explicações demais. Cada ponto desses é uma alavanca psíquica. Retirar energia de um complexo não é negar que dói, é observar a dor até que ela não obedeça mais ao comando externo. Quando você deixa de reagir no velho padrão, surge um vazio. Para você pode parecer calma, para ele, colapso de abastecimento. Narcisistas não suportam campos onde o eco não volta engrandecido. Jung descreveu que a psique busca equilíbrio de energia. Se um polo para de fornecer carga, o sistema inteiro tenta compensar. Então, espere contragolpes. Intensidade falsa, retirada súbita, sedução relâmpago, depreciação calculada. Tudo para reacender seu complexo e reconstruir o canal de alimentação. O golpe oculto aqui não é revidar, é sustentar o vazio sem explicar. Você já tentou apenas respirar e olhar? Parece pouco. É devastador. Sonhos são cartas do inconsciente. Quantas vezes você sonhou com casas onde quartos ficam trancados, com espelhos que distorcem, com vozes que chamam de longe? Jung veria nesses cenários partes dissociadas da sua própria energia afetiva, arquétipos pedindo integração. O narcisista ocupa simbolicamente um desses quartos, barulhento, exigente, centralizador. Mas a casa tem outros andares. Quando você decide explorar cômodos esquecidos, amizades antigas, projetos adiados, desejos que ficaram congelados, a psique redistribui luz. E onde há nova luz, antigas figuras perdem tamanho. Ele sente a diminuição antes de você notar. A urgência dele aumenta, a sua dependência diminui. Parece magia, é energia psíquica realocada. Ele achou que você continuaria oferecendo palco, mas o palco escureceu. O primeiro movimento silencioso já drenou parte do combustível. Você sustentou o vazio, não reagiu no script esperado, a luz mudou de ângulo. É nesse escuro que nasce o segundo golpe, e ele não vem com barulho. Vem com espelho deslocado. Quando o narcisista olha e não encontra a versão inflada de si que sempre recebeu de você, algo na arquitetura interna dele range. Ele precisa que você reflita grandeza para não encarar o abismo atrás da própria máscara. Se o reflexo falha, o abismo aparece nas bordas. Você viu essas bordas uma vez e chamou de drama. Eram rachaduras. Jung nos ensinou que projeção é a forma como a psique despeja conteúdo não integrado no outro para suportar a própria tensão. O narcisista projeta grandeza, pureza, injustiça sofrida. Você devolve validação, reparo, palco. O segundo golpe começa quando a projeção bate num material diferente. Consciência. Não é ironia, não é contra-ataque, é superfície que não cola. Você responde de modo que a imagem dele não amplie, mas retorne neutra, quase sem cor. Pensa num lago que sempre refletiu o céu azul, mesmo em dia de tempestade. De repente, a água fica turva e revela o fundo. O que ele vê agora não é coroa, é lodo. Há uma maneira quase clínica, e ainda assim profundamente humana, de devolver projeções sem transformar a relação em tribunal.
Quando ele narra a injustiça cósmica que todos cometem contra ele, você não oferece consolo automático nem confronto direto. Você pergunta onde isso toca nele hoje. Você pergunta como ele sabe que é sempre assim. Você deixa espaço para que a fala caia no próprio eco. Jung chamava de função transcendente esse ponto em que a tensão entre opostos é mantida tempo suficiente para que algo novo surja. Você segura a tensão. Ele tenta empurrar de volta. A tensão cresce. A imagem dele começa a tremer dentro do campo. Observe os microchoques. Ele diz que você não liga. Em outros tempos você listaria provas de amor. Agora você respira e diz que ouviu. Só isso. Ele repete. Você permanece. A ausência de contranarrativa obriga a psique dele a produzir material interno para preencher o silêncio. É aqui que emergem lapsos, autocontradições, lembranças que ele evita. Jung adorava prestar atenção nesses deslizes porque neles o inconsciente fura a persona. Cada deslize é ouro bruto. Não corrija. Deixe ecoar. O segundo golpe não humilha. Expõe ao próprio som. Em algum ponto desse processo você vai sentir culpa. Culpa por não resgatar. Culpa por não provar valor. Culpa antiga, herdada de quando você aprendeu que amor exige esforço constante. Essa culpa é o fio que reata o reflexo. Então cuide dela como quem segura vidro quebrado. Fale com ela por dentro. Eu não estou abandonando. Estou deixando que a verdade apareça. Jung via na integração da sombra uma radical honestidade, com impulsos que julgamos indignos. A vontade de consertar tudo é sombra travestida de bondade. Se você reconhece, a culpa perde força. Sem culpa, o espelho permanece firme. E o segundo golpe aprofunda a raiz. Talvez venham explosões, talvez venha charme, talvez venha silêncio de pedra. Todos são tentativas de reinstalar o cenário antigo. Quando o narcisista percebe que não consegue, ativa memórias em você. Aquela vez que ele chorou, aquela mensagem linda, aquele início onde tudo parecia destino. São âncoras emocionais. Ao trazê-las, ele tenta dissolver o novo campo com nostalgia. Respire. Nostalgia também é projeção. Jung lembrava que idealizações do passado frequentemente encobrem material não processado. Em vez de se perder no brilho antigo, olhe o que estava fora do quadro naquele dia perfeito. Quem você teve que ser para caber ali? Os sonhos podem mudar nesta fase. Pessoas relatam sonhar com espelhos que não respondem, com corredores de hotel onde portas refletem rostos estranhos, com fotografias antigas borrando. Quando a psique retira projeções, o inconsciente reorganiza imagens. Se notar isso, anote. Jung tratava o diário de sonhos como laboratório da alma. O que o sonho retira do outro, ele devolve para você trabalhar. Talvez surja raiva que nunca foi expressa. Talvez tristeza pelo tempo entregue. Essas emoções são matéria-prima. Quanto mais você metaboliza, menos ele manda no clima interno que te movia. Há um aspecto energético que raramente é nomeado, libido psíquica. Não falo de desejo sexual apenas, mas da carga vital que anima vínculos, projetos, obsessões. Narcisistas são colecionadores de libido externa, porque a própria está congelada em feridas antigas. Quando você deixa de bombear energia reativa, essa fonte seca. Ele sente como abstinência. E aqui acontece algo intrigante. Alguns aumentam a pressão até implorar retorno. Outros procuram fonte substituta correndo, mas voltam quando veem que nenhuma reflete como você refletia. O pedido direto raramente vem como pedido, vem como crítica, crise ou confissão teatral. Ainda assim, é implorar. O segundo golpe se completa quando você consegue permanecer presente sem servir de tela. Presença sem tela é quase um paradoxo para quem viveu relacionamentos codependentes. Por isso, é golpe e também rito de passagem. Jung descreveu processos de individuação como travessias em que o sujeito retira pedaços de si espalhados em figuras externas e recolhe de volta para o centro. Cada vez que você não vira palco, recolhe centelha.
repetido no tempo, o centro fortalece. E um centro forte altera toda a órbita ao redor. Se você chegou até aqui, já sente mudanças sutis. Menos urgência de responder, mais estranheza nas reações dele, memória surgindo sem aviso. Isso significa que o campo está mudando. Não acelere. O narcisista vai testar até entender se perdeu de vez o espelho privilegiado. E é justamente nesse ponto de tensão que o próximo movimento se torna possível. Existe um caminho ainda mais profundo do que retirar reflexos. Convocar aquilo que você escondeu para nunca mais ser usado contra você. Quando quiser, seguimos. Estou pronto para atravessar com você. Ele disse que você estava estranho, distante, frio. Na verdade, você deixou de ser superfície polida. Quando a luz que o engrandecia sumiu, ele tentou reacender lembranças, pressionar culpas, reverter a maré. Você segurou. O silêncio alongou. E desse silêncio começou a surgir outra coisa. Um rumor vindo do subsolo da sua própria história. Aquela raiva que você jurou nunca mostrar. A vontade de gritar que ficou presa na garganta quando era criança. O medo de ser abandonado que fez você aceitar migalhas. Tudo isso que você empurrou para longe, agora volta batendo na porta. Carl Jung avisou que tudo o que reprimimos se organiza como sombra, e sombra ignorada governa de trás do espelho. Se você não integrar, alguém vai dirigir por você. Ele vinha dirigindo há muito tempo. Integrar sombra não é virar guerreiro explosivo, nem despejar mágoa na cara do outro. É admitir diante de si mesmo as partes que negou para continuar amado. Só que há um detalhe que muda o jogo inteiro. Aquilo que você aceita em si deixa de ser material de chantagem emocional. O narcisista fareja justamente o que você não admite. Ele acusa, você se defende. Ele exagera, você prova. O ciclo gira porque existe vergonha secreta. Quando a vergonha é trazida para o campo da consciência, o gancho se solta. Você não precisa gritar que mudou. Basta não entrar no velho tribunal. É aqui que começa a arquitetura interna do que chamo, com toda a força junguiana por trás, de terceiro golpe. Sim, este é o terceiro golpe. Convocar sua própria sombra para dentro do palco e retirar dela o poder de ser usada contra você. Parece abstrato? Olha como funciona no corpo. Ele diz que você é carente. Antigamente, você rebatia com independência performada. Agora você respira e reconhece. Sim, eu preciso de vínculo e escolho com quem. O ataque perde pressão porque tocou algo que já está admitido. Ele diz que você é ciumento. Você admite que sente medo de perder quando não há clareza. Pronto, você transformou a acusação em conteúdo humano. Jung falava que a energia retida na sombra, quando iluminada, se torna combustível de individuação. Aqui, ela vira limite vivo. Note como o clima muda quando você não se defende do que é verdadeiro em algum nível. A conversa que antes virava uma disputa de narrativas passa a ser um espaço onde ele se vê diante de alguém que não cede ao jogo de superioridade nem aceita o lugar de inferioridade. O narcisista tenta empurrar você para baixo ou puxar você para glorificá-lo. Quando você fica no próprio centro, o eixo dele perde ponto de apoio. Isso desorganiza. A desorganização gera reação, deboche, irritação, sedução súbita. Permaneça. Não precisa ser santo. Pode dizer que está irritado. Pode dizer que não vai continuar se a conversa virar ataque. A sombra integrada fala claro e curto. Há memórias que voltam enquanto você pratica o terceiro golpe. Você se lembra de quando aprendeu que expressar tristeza afastava alguém importante. Lembra de que, para não ser ridicularizado, virou especialista em controlar expressão. Lembra de ter sido comparado, diminuído, usado como mediador emocional da família. Cada lembrança é um fio que explica por que a persona que você ofereceu ao narcisista era tão acessível.
Jung diria que a psique cria acordos secretos para sobreviver. Você sobreviveu entregando previsibilidade. Agora, ao recolher os fios, a previsibilidade quebra. Ele estranha, você estranha. Mas é assim que começa a liberdade. Os sonhos nesta etapa tendem a ganhar cor mais densa, porões úmidos, caixas lacradas, animais que saem de tocas, figuras duplas que trocam de rosto. Não descarte. Use imaginação ativa, técnica que Jung refinou para dialogar com imagens internas. Feche os olhos, volte ao sonho, pergunte ao animal o que ele guarda, abra a caixa com cuidado simbólico. Ao fazer isso, você reintegra afetos congelados. Parece esotérico, é profundamente terapêutico. E quando a energia dessas imagens retorna, você ganha lastro. Com lastro, manipulação escorrega. O narcisista percebe esse lastro antes de você nomear. Repare, ele testa piadas que antes te feriam e você não se quebra. Ele retarda a resposta para ver se você implode e você ocupa o tempo com vida própria. Ele puxa comparação com outra pessoa e você não entra no leilão. Cada não-reação alimentada por sombra integrada é uma microcolisão no script dele. Em algum momento vem o estouro, uma acusação maior, ou o contrário, uma confissão teatral de fragilidade. Ambos são tentativas de reinstalar velhos polos. O terceiro golpe não rejeita nem colapsa, contém. Contenção é a energia adulta que faltava no campo. Há quem confunda integração de sombra com licença para a agressividade. Não caia nessa curva. A agressividade crua ainda é reatividade, ainda gira em torno dele. A integração junguiana busca síntese, reconhecer impulso sem ser possuído por ele. Você pode sentir vontade de cortar contato e ainda assim escolher como encerrar. Você pode sentir vontade de expor tudo publicamente e ainda assim decidir pelo silêncio estratégico. A sombra integrada te devolve escolha. A manipulação vive da ausência de escolha. Em linguagem arquetípica, este movimento convoca o guardião do limiar, a parte de você que diz aqui não. Jung via nos mitos a figura do guardião sempre posicionada entre mundo conhecido e travessia. Enquanto sua sombra estava exilada, o limiar permanecia aberto. Agora o guardião volta ao posto. Quando você diz não a uma dinâmica degradante, sem justificativa longa, o campo inteiro registra. Ele pode rir, pode atacar, pode implorar. O que importa é que o limiar está marcado. E quando o limiar é marcado por dentro, ninguém cruza sem que você perceba. Repare como o corpo respira diferente depois que o guardião desperta. Ombros relaxam, voz desce, olhar sustenta contato sem implorar retorno. O narcisista conhece esse corpo? Não. Por isso ele recalibra. Alguns avançam tentando quebrar, outros recuam para avaliar. Alguns fazem ambos em ciclos curtos. Se você mantiver a integração, verá que o pêndulo dele deixa de comandar seu clima interno. A dependência se inverte devagar. Ele precisa da velha versão para se sentir inteiro. Você não precisa mais do teatro para existir. Quando a sombra volta para casa, algo silencioso acontece. O desejo real começa a aparecer debaixo do vício relacional. O que você quer quando não está tentando ser escolhido? O que você sente quando não precisa provar valor? Essas perguntas abrem o portão para o próximo movimento mais profundo que o terceiro golpe, porque sai do campo do controle e entra no campo da criação. Há uma chave esperando no quarto onde você guardou seus próprios desejos esquecidos. Sem ela, a travessia fica pela metade. Se quiser seguir, eu caminho com você. Ele notou que algo ficou grande demais para caber entre vocês, mas ainda não entendeu o que é. Depois que você integrou partes rejeitadas e parou de servir como tela, uma transformação mais profunda começou a vibrar nos bastidores. O retorno do seu próprio desejo. Não o desejo de ser escolhido por ele, nem o de corrigir um passado injusto, mas aquele impulso bruto de existir inteiro, de ocupar a própria vida com tudo o que você sempre adiou enquanto girava em torno do humor dele. Carl Jung diria que a energia psíquica, quando não encontra caminho legítimo, desce ao subterrâneo e reaparece como sintoma, repetição, obsessão.
Durante muito tempo, essa energia represada encontrou nele um ralo brilhante. Agora você está fechando o ralo. Quando a libido começa a migrar de volta ao centro, o campo muda. Coisas pequenas denunciam. Você demora a responder e, em vez de ansiedade, sente curiosidade sobre o que fazer com a tarde. Conversa com alguém e nota interesse genuíno, não compensação. Retoma um projeto esquecido e percebe que o cansaço que atribuía à vida era drenagem relacional. Isso é redistribuição energética. Jung falava que aquilo em que investimos afeto ganha realidade psíquica aumentada. Se todo o investimento ia para a figura narcisista, ela ocupava escala mítica. Ao redirecionar, o mito encolhe. E é nesse deslocamento quase geológico que nasce, silencioso e preciso, o quarto golpe. Sim, este é o quarto golpe. Deslocar o eixo do desejo e reescrever o mito que sustentava o narcisista como centro gravitacional da sua psique. Não é vingança, é cosmologia interna. Enquanto ele era Sol, você era órbita. Quando você se torna constelação própria, cada planeta encontra novo caminho. O narcisista sente a oscilação como perda de controle e tenta reinstalar a velha cosmologia. Crises fabricadas, memórias douradas, promessas urgentes. Observe, toda tentativa dele carrega a expectativa de que você ainda precisa da luz que ele fornece. Mas agora, você acendeu fogo dentro de casa. Reescrever mito começa em linguagem interna. Onde antes você dizia, ele me completa, você agora percebe que você se amputou para caber. Onde antes você chamava intensidade de destino, você vê padrão. Jung nos lembrava que mitos são mapas de energia. Quem é o herói, quem é o salvador, quem é o monstro que precisa ser domado. No mito antigo, ele ocupava simultaneamente o Deus ferido e o juiz invisível. Você era curador e réu. No mito que nasce, você é peregrino que recolhe partes de si espalhadas em reinos alheios. Ele pode continuar existindo, mas não governa o enredo. Você não precisa anunciar, precisa habitar. Há um gesto prático que torna esse mito palpável. Preencher o tempo que antes ficava suspenso, esperando contato. Tempo é templo. Cada minuto que você devolve à leitura, ao corpo, à fé, ao riso com amigos, a um trabalho que te expande, cimenta o novo centro. O narcisista mede importância por disponibilidade imediata. Quando encontra rituais que não giram em torno dele, interpreta como ataque. Não é ataque, é ecologia. Jung via a individuação como processo em que o si mesmo reorganiza a psique em torno de um núcleo mais amplo do que a persona e os complexos. Cada ritual repetido afirma ao inconsciente, já temos centro. Ele vai testar frestas. Pode surgir com revelações íntimas em horários imprevisíveis, garantir que só você entende, convocar memórias de quase perda para puxar você de volta à órbita emocional, onde tudo que importa é reparar a dor dele. Aqui, o quarto golpe exige firmeza suave. Você pode ouvir sem ser sugado. Pode reconhecer sentimentos sem ceder posição. Frases como estou ouvindo, mas agora também estou cuidando de outras partes da minha vida parecem simples. Energeticamente, são placas tectônicas. Você devolve sentimento ao remetente e afirma o novo mapa. Jung chamaria de função transcendente essa capacidade de sustentar polaridades sem colapsar num polo. Os sonhos respondem. Estradas que se dividem em vales férteis, cidades além da casa antiga, trens que saem de estações onde alguém grita seu nome e você decide ficar na janela olhando o horizonte. São imagens de deslocamento de centro. Se puder, anote. Leia depois, como quem lê cartas de uma inteligência maior que a vigília. A psique confirma por símbolos o que o ego ainda teme declarar. Você está saindo da órbita única. A figura narcisista aparece menor, às vezes infantil, às vezes grandiosa e distante. Observe sem julgar. Cada imagem reduz a inflação simbólica que sustentava o vínculo desigual. O corpo também registra o quarto golpe. Você acorda sem o peso na boca do estômago que vinha antes da mensagem matinal dele. Respira mais fundo em conversas difíceis, sente raiva passar pelo peito e sair pelos ombros em vez de virar culpa.
A fisiologia acompanha o mito. Estudos modernos falam em regulação nervosa. Jung falaria em fluxo de energia entre sistemas psíquicos. Quando a energia circula, menos conteúdo fica preso em padrões compulsivos. Isso não significa indiferença, significa liberdade para escolher quando, como e se responder. É aqui que muitos narcisistas começam a implorar sem usar a palavra. A súplica vem travestida de comparação com outras pessoas que não o entendem, de saudade do que vocês tinham, de pergunta inocente sobre por que você mudou tanto. Repare na curva. Antes ele ditava ritmo, agora ele monitora sua distância. O pedido verdadeiro se esconde no subtexto "queira voltar a me refletir". O quarto golpe não devolve reflexo, oferece presença condicional. Você pode dizer: estou aqui se houver respeito mútuo, clareza e espaço para mim. Para estruturas infladas, isso soa como exigência impossível. Para você, é apenas oxigênio. Se você sustentar o eixo no próprio centro, algo inédito pode surgir. A chance real de renegociar ou encerrar a relação em termos que não repetem trauma. Só é possível daqui porque o mito mudou. Enquanto o narcisista foi ao altar, você só sabia se ajoelhar ou fugir. Com o mito redesenhado, você pode atravessar, conversar, limitar, sair. Carl Jung não prometeu finais felizes, prometeu inteireza psíquica para atravessar destinos complexos. Inteireza não garante que o outro mude, mas garante que você não se perca tentando. Agora, o campo está pronto para um movimento ainda mais profundo, aquele que toca o cerne do vínculo e transforma a própria forma como amor, poder e limite circulam entre vocês. Há um último conjunto de viradas simbólicas que pode consolidar tudo o que já foi aberto e, sim, levar o narcisista ao ponto de implorar contato real, porque não encontra mais comida psíquica barata. Ele volta com aquele olhar que mistura acusação e súplica, como quem quer saber onde você se perdeu, sem admitir que quem se dissolveu foi ele. Desde que o seu desejo saiu da órbita dele, o campo ficou diferente. Mais ar, menos gravidade. O silêncio que antes parecia abandono, agora é território fértil, onde coisas suas começam a brotar. Pequenos gestos cotidianos, cozinhar para si, dormir sem vigiar o telefone, rir com alguém sem levar a conversa de volta a ele, ampliam raízes invisíveis. A psique sente, o corpo registra, o mito muda, e é nesse terreno recém-irrigado que o próximo movimento se ergue. Há um ponto da jornada em que não basta retirar reflexos nem reescrever mapas internos. É preciso exigir realidade. Aqui começa, com todo o peso simbólico que Carl Jung daria a uma virada de destino, o quinto golpe. Sim, este é o quinto golpe. Instaurar realidade psíquica compartilhada e retirar o direito de existir no vínculo apenas como fantasia inflada. Enquanto você refletia projeções, o narcisista sobrevivia sem encarnar. Bastava performar grandeza, dor ou injustiça e você reagia. Agora, ancorado no próprio centro, você passa a responder somente ao que é vivido, nomeado, sustentado. Não é ultimato dramático, é mudança de substância. Jung dizia que o encontro verdadeiro com o si mesmo exige encarnação. Símbolos descem da cabeça para o sangue. Quando você pede atos no lugar de promessas, consistência no lugar de explosões, tempo real no lugar de urgências forjadas, você puxa a figura narcisista para a gravidade da vida. Quem vive de ar quente sufoca nesse nível de oxigênio. Observe como a conversa muda quando você instala este campo. Ele diz que te ama como ninguém. Você pergunta de que modo esse amor aparece quando você está cansado. Ele declara que não pode te perder. Você pergunta o que está disposto a ajustar para que o vínculo não se desgaste. Ele dispara crise às 3 da manhã. Você responde no horário saudável e explica que sua saúde importa. Cada gesto é um altar rebaixado, do drama para o concreto. A maioria dos narcisistas está treinada para comandar reatividade, não reciprocidade. Ao encontrar espelho que não amplifica, mas condensa, eles sentem o chão inclinar. Chame isso de alquimia relacional. O vapor precisa virar água para permanecer. Jung via na função transcendente a ponte entre
opostos aparentemente inconciliáveis. Aqui os opostos são fantasia inflada e contato real. Se você colapsa num polo, cede à fantasia ou corta tudo. Não há síntese, há repetição. O quinto golpe sustenta tensão viva. Você se mantém presente, mas convoca a verdade. Não cede ao teatro, não precisa humilhar, apenas puxa para o centro. É desconcertante, porque o narcisista espera ou devoção ou fuga. Receber presença com limite é como olhar para o próprio rosto sem filtro. A primeira reação costuma ser negação. Você mudou, você está frio, você não entende. Tudo tentativa de arrastar você de volta ao enredo antigo. Permaneça. A síntese precisa de tempo. Por trás das reações dele existe transferência. Ele não está falando só com você, está reencenando disputas com figuras arcaicas. Pai que não reconheceu, mãe que adorou e depois retirou afeto, irmãos competidores, professores que exigiram perfeição. Enquanto você reagia como espelho, o material transferencial passava despercebido. Ao pedir realidade, você devolve o pacote. Isto parece antigo, de onde vem? Não precisa linguagem clínica, basta curiosidade firme. Jung trabalhava com imagens para destravar transferências congeladas. Se ao nomear você abre espaço para que ele veja que está lutando com fantasmas, duas coisas podem acontecer. Ou ele se aproxima da própria dor, raro, mas possível, ou ataca a fonte que ousou mostrar o pano de fundo. Ambos os caminhos revelam. O corpo sente a travessia deste golpe como densidade. Antes, você saía drenado das conversas. Agora, pode sair pesado, como quem carregou coisa real. Peso é dado bruto. Se depois de falar, você precisa caminhar, escrever, rezar, faça. São rituais de metabolização. Sem metabolizar, você volta ao modo reativo. Jung lembrava que todo encontro autêntico mexe na psique como pedra jogada em lago profundo. Ondas levam tempo para assentar. Não peça para si leveza imediata. Peça verdade suportável. O vínculo que sobrevive à verdade cresce. O que quebra era teatro. Sonhos, nesta fase, podem trazer imagens de terra, barro, construção, casas semi-erguidas, paredes que precisam de cimento, fundações sendo reforçadas enquanto uma figura insiste em decorar sem terminar a base. O inconsciente descreve o processo. Você consolida a estrutura, ele quer fachada. Anote, use imaginação ativa para caminhar dentro da casa onírica e decidir onde colocar vigas. Ao fazê-lo internamente, você reforça limites externamente. O narcisista que tentar entrar descobrindo janelas destrancadas encontrará grades simbólicas, clareza, horários, condições, retorno ao tema quando ele tentar desviar. Nada de grito, estrutura. Há uma sutileza crítica. Realidade não significa rigidez sem afeto. Se você vira pedra, repete abandono que te feriu e entrega ao narcisista desculpa para te pintar como frio. Realidade viva inclui ternura escolhida. Você pode dizer gosto de você, estou aqui, mas não vou continuar nesta conversa se virar ataque. Esse mais não é rejeição, é coluna. A psique reconhece coluna como eixo do si mesmo. Relacionamentos que se organizam em torno de colunas permitem movimento sem desabar. Relacionamentos que se organizam em torno de sedução dependem de tensão constante. Quando a tensão cessa e a coluna aparece, quem vive de tensão implora para que o jogo volte, ou aprende a encostar na coluna. A escolha não é sua, a oferta é. É neste terreno que muitos narcisistas começam a mostrar pela primeira vez microfendas de humanidade que antes escondiam. Às vezes vem como frase jogada, eu não sei como fazer melhor. Às vezes como raiva assumida. Às vezes como lágrima rápida seguida de ironia. Se você quiser explorar, faça com cautela. Reconheça o humano sem retomar o script de Salvador. Dizer ouvir que é difícil para você já basta. Se houver caminho de trabalho real,
surgirá aqui. Se não houver, o vínculo mostrará o limite. Em ambos os casos, o quinto golpe fez o que precisava. Trouxe tudo para o chão, onde escolhas reais podem ser feitas. Se você sente que consegue permanecer neste nível, presente, encarnado, com coluna e coração, então está pronto para olhar o que resta. A lógica oculta que faz certos vínculos sobreviverem à transmutação e outros implodirem. Há um último movimento tão delicado quanto potente que costura todos os anteriores e decide o destino desse jogo. A arte de retirar alimento final sem romper a dignidade, ou de oferecê-lo de forma controlada até que o narcisista revele se sabe receber ou só consumir. Esse é o passo que transforma dependência em escolha, e sim, é o que costuma colocar quem antes mandava de joelhos pedindo acesso. Ele sente cheiro de fim, mesmo quando você não falou em término. Não é ameaça, é ausência de vazamento. Desde que você puxou realidade para o campo, algo essencial parou de escorrer sem que você percebesse. A nutrição psíquica gratuita que tornava cada contato um banquete para o ego inflado dele. Agora, quando ele provoca, a energia não irrompe. Quando ele seduz, a onda não volta com a mesma força. Quando ele dramatiza, você ouve, mas não se dissolve. A psique dele lê isso como seca, a sua lê como colheita. Carl Jung falaria que a libido voltou a circular no eixo do si mesmo. E é sobre essa circulação que abrimos a câmara final. Há uma etapa que decide tudo. O que fazer com o alimento que ainda é seu por direito? Guardar, oferecer, cortar, destilar? É aqui, neste cadinho alquímico onde amor, limite e poder se fundem, que começa, nomeando com clareza para que a alma registre o sexto golpe. Sim, este é o sexto golpe. Regular conscientemente o alimento psíquico e transformar o que antes era abastecimento compulsivo em moeda sagrada, entregue apenas sob condições de verdade. Enquanto você refletia e reagia, ele se nutria sem custo. Quando você redirecionou o desejo e exigiu realidade, o fluxo reduziu. Agora você sela a fonte. Não com castigo infantil, mas com consciência ritual. Eu ofereço presença, afeto, tempo e acesso emocional somente onde há reciprocidade mínima, respeito pelo meu centro e disponibilidade para contato encarnado. O narcisista, acostumado a beber de rios abertos, encontra diques. Alguns tentam arrombar, alguns negociam, alguns choram seca. Todos revelam o que nunca foi visto, o tamanho real da própria sede. Há uma diferença profunda entre cortar e consagrar. Cortar seco pode repetir abandono e alimentar vingança. Consagrar transforma a água em elemento ritual. Pensa no Graal. Não é que não exista vinho, é que não se bebe sem voto. Você se torna guardião desse cálice interno. O líquido que antes escorria em justificativas intermináveis. Ligações de madrugada, perdões apressados, explicações sobre cada respiração. Agora repousa. Quem quiser beber precisa chegar limpo, ou ao menos admitir a própria lama. Jung via na alquimia uma metáfora poderosa da individuação. Separar, aquecer, evaporar, condensar, reunir. O sexto golpe condensa. Tudo o que era vapor de drama vira gota pesada de realidade. Como isso aparece na pele? Ele lança uma acusação genérica que antes te consumia horas. Agora você pergunta se deseja conversar de verdade e oferece horário definido. Se ele explode fora da janela combinada, você não corre para apagar incêndio. Mantém a janela. Aos poucos, o campo aprende que acesso a você não é automático nem infinito. Isso não é frieza, é ecologia energética. Jung diria que onde a energia é contida, ela aumenta valor simbólico. Você está revalorizando a própria presença. Narcisistas habituados ao excesso interpretam contorno como rejeição. Na verdade, é a primeira experiência deles com limite vivo. E limite vivo é espelho sem distorção. Espelhos novos provocam delírios antigos. Prepare-se para ciclos curtos, charme súbito pedindo proximidade, seguido de teste hostil para ver se o cálice abre sem critério.
Permaneça no ritual. A cada vez que você mantém o contorno, a mensagem silenciosa se repete: eu não sou reservatório público. Curiosamente, alguns começam a revelar culpa genuína aqui, não por ética iluminada, mas porque percebem que sem mínima integridade não há fonte. Outros intensificam o ataque, procurando quebrar você para reabrir a nascente. Ambos os movimentos oferecem diagnóstico. O sexto golpe não precisa pressa, precisa consistência. Sonhos se tornam mestres nesta fase, desertos onde brota um fio d'água e alguém tenta cavar ao redor, poços guardados por figuras arquetípicas que perguntam senhas, banquetes vazios onde copos brilham e ninguém bebe. Cada imagem fala do manejo de alimento psíquico. Use imaginação ativa, dialogue com o guardião, pergunte quem tem permissão, negocie cláusulas. Isso pode parecer poético, mas reorganiza estruturas profundas. Jung mostrou que o inconsciente responde quando o ego participa simbolicamente. Ao participar, você reforça internamente o que pratica externamente. Acesso é escolha, não destino. Há compaixões perigosas que emergem quando o narcisista começa a definhar sem a carga que você fornecia. Você lembra do passado dele, das feridas narradas 1000 vezes, da família disfuncional, do medo de ser esquecido. De repente o cálice pesa. Quem sou eu para negar água? Aqui o sexto golpe pede discernimento entre compaixão e resgate. Compaixão reconhece a sede e oferece copo medido. Resgate derrama o barril e volta ao deserto. Uma frase ponte pode salvar mundos. Eu me importo e também preciso me preservar. Parece pequena, energeticamente traça círculo mágico. Sombra de Salvador, observada lá atrás, não assume o volante. Observe seu corpo como barômetro. Se depois de um contato você sente expansão, a troca. Se sente erosão, houve vazamento. Ajuste o ritual. Algumas vezes você perceberá que a única forma de honrar o cálice é fechá-lo por completo por um tempo prolongado ou para sempre. Outras vezes, surpreendentemente, verá germinar do outro lado uma tentativa imperfeita, porém real de corresponder. Pedidos claros, reconhecimento de danos, alteração de padrões. O sexto golpe não garante transformação do narcisista, garante que qualquer transformação ou ausência dela apareça em luz plena. E nessa luz, você escolhe. Quando a fonte deixa de ser exploração e se torna escolha consciente, algo radical acontece. O eixo de dependência inverte. Ele, que vivia abastecido, agora mede cada gota que recebe. Alguns imploram abertamente, outros tentam disfarçar, mas a voz treme quando perguntam se você ainda está ali. Isso que você está ouvindo, a vibração entre arrogância e pedido, é a psique inflada tocando o chão. Não romantize, apenas testemunhe. Jung sempre voltou ao ponto. Consciência transforma destino. Você tornou consciente a dinâmica que regia o vínculo. Agora o destino pode mudar de forma, ou pode seguir, mas você não é mais refém. Estamos no limiar final da travessia proposta por esta série de golpes psicológicos sob a luz de Jung. O cálice está nas suas mãos. A casa interna tem vigas, a sombra respira junto, o desejo voltou ao centro e a realidade está instalada. Falta costurar tudo em uma conclusão que não encerra, mas consagra, onde cada símbolo retorna com nova cor e você decide o que fazer com o poder que recolheu. Se quiser, eu te acompanho até essa finalização emocional que ecoa depois do silêncio. Você sente? O ar mudou de densidade desde que atravessamos espelhos, vazios, sombras, constelações, colunas e cálices. Nada aqui termina, tudo reverbera. Fecha os olhos por um instante e volta ao primeiro impacto, aquele olhar que te partiu e te chamou, o reflexo que alimentava e drenava. Agora percebe como o brilho que parecia vir dele, na verdade sempre veio da sua própria luz desviada? Escuta o silêncio que ficou quando você recolheu essa luz. Esse silêncio não é ausência, é altar recém-erguido dentro de você.
Nada do que fizemos foi truque social ou vingança elegante. Foi trabalho de alma. Carl Jung nos lembraria quase em sussurro que aquilo que recusamos em nós retorna disfarçado de destino. Você viu isso no narcisista. Ele te encenou feridas que você jurava não ter, te acusou das faltas que você escondia, te idolatrava nas partes que você não ousava reconhecer. Ao puxar consciência, você desatou o nó entre projeção e presença. Não para vencer alguém, mas para deixar de perder a si mesmo. Lembra da sequência simbólica que atravessamos sem pressa, o escuro onde o combustível secou, o espelho deslocado que devolveu lodo em vez de coroa, a sombra convocada que arrancou ganchos de vergonha, o céu redesenhado que tirou o outro do centro, a gravidade da verdade que puxou fantasia para o chão, o cálice selado que transformou vazamento em voto. Cada passagem abriu frestas por onde sua energia voltou a circular. 6 movimentos? Talvez. Mas na psique não existem degraus lineares, existem espirais. Você pode revisitar qualquer ponto e descobrir nova camada. Talvez agora ecoem memórias que antes não tinham cheiro. A criança que se calou para não perder carinho, o adolescente que exagerou para ser visto, o adulto que confundiu intensidade com amor. Esses fragmentos não são vergonha, são mapa. Quando o narcisista cutucou, ele tocou nesses mapas ocultos. Hoje, se você quiser, pode andar de novo por essas estradas com o guardião desperto. Pergunte a cada lembrança: de que energia eu abri mão aqui? O que posso recolher sem repetir dor? O roteiro continua dentro de você. E se ele voltar, alguns voltam, trazendo flores tardias, lágrimas calculadas, ou confissões que misturam verdade e encenação. Você não precisa decidir agora. O campo mudou e mudança real revela. Se houver humano por trás da máscara, o contato com seu centro pode convidá-lo a descer. Se houver apenas fome, a falta de combustível tratará de mostrar. Em ambos os casos, você não é mais órbita cativa. A psique que encontra eixo escolhe trajetória. Os sonhos vão avisar. Casas que ganham luz em cômodos esquecidos. Poços com água clara guardada por símbolos que antes te assustavam. Constelações que se rearranjam quando um astro inflado se retrai. Escute essas imagens como conselhos do inconsciente. Jung confiava nelas porque nelas a alma fala sem censura. Se acordar com uma imagem forte, escreve. Talvez seja seu próprio futuro batendo na porta antes de você nomeá-lo. Talvez surja tristeza agora que a guerra esfria. Tristeza pelo tempo entregue, pelas partes que você deu, pelos dias que se repetiram em círculos. Honra essa tristeza. Ela é prova de que você amou com material vivo. Sem ela, o aprendizado vira casca. Com ela vira chão fértil. Como lembraria Carl Jung, onde a dor é aceita, cresce sentido. E onde cresce sentido, a sombra encontra casa e para de pedir palco. Se algo dentro de você despertou durante esta travessia, deixa um sinal. Escreve nos comentários o que tocou mais fundo. Uma imagem, uma frase, um sonho que voltou. Quando você coloca em palavras, ancora no mundo o que a psique já sabe. E se você conhece alguém que ainda se perde em espelhos emprestados, compartilha este vídeo como quem entrega mapa a um viajante cansado. Não é sobre algoritmo, é sobre quebrar ciclos que atravessam gerações. Se este caminho fez sentido, permanece perto. Inscreva-se e fica com a gente nas próximas jornadas, porque há outras sombras esperando ser integradas, outros vínculos pedindo coluna, outras histórias que mudam de cor quando vistas de dentro. Cada curtida é menos um reflexo vazio e mais uma chama acesa no círculo de pessoas que escolhem consciência em vez de repetição. Traz o seu fogo. Frase de encerramento simbólica. Aquilo que você ilumina, liberta. E o que você liberta, deixa de governar o seu coração no escuro. Fica com isso. Deixa que trabalhe em silêncio enquanto você vive. Quando o espelho chamá-lo de volta, você vai lembrar, a luz não vem de fora. Ela é sua. Eu te vejo lá dentro. Até já.